Vamos ver então mais um caso de áreas de triângulos, relação de áreas de triângulos. Neste caso, há triângulos com um lado comum e os lados que os formam, que o formam esse ângulo são proporcionais. Portanto, no fundo, nós vamos ter, nós temos o triângulo azul e o triângulo amarelo, não é? O que eles têm de particular aqui é exatamente partilham um ângulo comum. Este ângulo no vértice A é exatamente igual nos dois. E os lados de cada um deles, de cada um dos lados do ângulo e de cada um dos triângulos são proporcionais. Este lado aqui é proporcional a este, tem uma proporção, e este lado aqui é proporcional àquele. Não têm a mesma proporção, porque se tivessem seriam triângulos semelhantes. Neste caso, este lado teria que ser paralelo àquele. Mas vamos ver isso em particular no GeoGebra. Então, neste caso, podemos analisar esta noção. Nós temos o triângulo azul e o triângulo amarelo. A relação, a proporção do lado nesta base é feita por este seletor, P igual a 4. Neste caso aqui são iguais, não é? A razão é 1. Neste caso aqui é metade, isto é, o lado do triângulo azul é metade do triângulo amarelo. E assim por diante. No outro é exatamente a proporção. Se for igual a 1, significa que o lado AB o lado dos dois triângulos é exatamente igual. Ora bem, aqui seriam triângulos semelhantes, não é o caso que nós vamos analisar. Portanto, o que se pretende é calcular a relação de áreas desses dois triângulos. E como é que vamos fazer isso? Pronto, vamos analisar caso a caso. Para isso utilizamos um triângulo intermédio, este triângulo verde, que exatamente tem a mesma altura do triângulo azul e vai ter a mesma altura do triângulo amarelo. E então, calculando a relação entre as áreas do triângulo azul e o triângulo verde, sabemos que no fundo a proporcionalidade das áreas tem a ver com a proporção das suas bases, dado que a altura é a mesma. A área do triângulo azul é base vezes a altura sobre 2, a do triângulo verde é base vezes a altura sobre 2, como a altura é a mesma, no fundo a diferença está na relação das duas bases. Esta base é maior a verde e, portanto, a área do verde será maior a azul na proporção da relação dos lados, das bases, neste caso concreto. E como vemos aqui, portanto, a base AP, portanto, no caso concreto, nós verificamos que o triângulo azul tem 67 unidades de área, tem 67 unidades de área. O triângulo verde tem 133 unidades de área. Qual é a conclusão que se chega? A razão entre a área do verde relativamente ao azul tem a ver com a proporcionalidade do lado, né? Se nós temos uma proporção de 2, isto é, o lado azul é metade do lado verde, há uma razão de 2, fazendo a razão das áreas, verificamos que o 2 está aqui, exatamente. Portanto, a razão entre as áreas é exatamente igual à razão entre os lados, como já vimos nos vídeos anteriores. Contudo, este é utilizado porque agora temos que passar à situação seguinte. A situação seguinte é exatamente agora utilizar o mesmo triângulo verde, mas agora para calcular a área do amarelo. E então o que é que chega-se à conclusão? Se considerarmos a base, não a base no sentido AB, mas na base no sentido AC, não é? A altura quer do triângulo verde, quer do triângulo amarelo, é exatamente igual ao comprimento do segmento BBI, não é? E então, como nós verificamos aqui, a área do verde continua a ser a mesma da situação anterior, que é 133 unidades de área, e a área do triângulo amarelo é de 40 unidades de área. E verificamos do mesmo modo que a razão entre as áreas dos dois triângulos, está aqui 40 sobre 13,3, é exatamente igual ao fator Q, que é exatamente a razão de proporção entre os lados deste lado do ângulo. Na primeira fase vimos a proporção entre os lados deste ângulo, entre os lados deste lado do ângulo, e agora é do lado oposto. Portanto, qual é a conclusão que chegamos? A conclusão que chegamos é exatamente a razão entre as áreas de dois triângulos que possuem um ângulo em comum, por exemplo, o vértice A, o ângulo em A, é igual à razão entre os produtos das medidas dos lados que em cada triângulo formam esse ângulo, isto é,
nós temos a razão das áreas, a razão entre a área do triângulo ABC, ABC maior, sobre a área do APQ, que é o menor, é igual a 40 sobre 6,7. Nós podemos ver aqui, 40 sobre 6,7. Isto é uma razão de 6. Se nós verificarmos as razões que existem entre os lados, AB sobre AP, AB sobre AP e AC sobre AQ, nós temos exatamente, vamos obter a mesma razão, 6. Ou seja, a razão é a relação de áreas é esta, ou pode ser igual ao produto, o que é equivalente a dizer, é igual ao produto das proporcionalidades P e Q de cada um dos lados dos triângulos relativamente ao mesmo lado do ângulo. Isto é, de um lado do ângulo alfa, nós temos uma proporcionalidade igual a 2, do outro lado temos uma proporcionalidade igual a 3. O produto das duas, 2 vezes 3 dá 6, significa que o triângulo maior é igual a 6 vezes a área do triângulo menor, como nós verificamos aqui, não é? Como nós podemos verificar aqui. Dinamicamente, podemos analisar que a situação é exatamente essa, não é? Variam os valores, mas a noção é exatamente a mesma. Se atingir o valor do unitário, passa a ser um triângulo semelhante, como é evidente, como nós já vimos. Importa, por exemplo, se fizermos a variação da base do vértice da abscissa do ponto C, verificamos que para uma determinada situação, por exemplo esta, tudo se mantém na mesma. Isto é, nós temos um fator de 7 nesta direção, nesta reta suporte, e temos um fator 2 na outra reta suporte. 2 vezes 7 são 14. A relação das áreas é exatamente 14. Se nós verificarmos a relação, a razão entre a área do triângulo maior e a área do triângulo menor, este é do amarelo sobre o azul, verificamos que a sua razão é exatamente o produto das proporcionalidades dos seus lados.